No dia 24 de fevereiro, às 4h30 da manhã, a Federação Russa atacou a Ucrânia. De repente, mísseis Iskander atingiram as infraestruturas militares ucranianas. Ao mesmo tempo, as tropas russas, num total de aproximadamente 150 mil pessoas, lançaram uma invasão a partir do território da Rússia, Bielorrússia, DPR e LPR e da Crimeia ocupada. O plano da Rússia era que o agrupamento de tropas do Sul, avançando a partir da Crimeia, capturasse todas as regiões do Sul, Kherson, Odessa, Nikolaev. Avançam também para Zaporozhye, com acesso à cidade de Pavlograd. Ao mesmo tempo, um grupo de tropas dirige-se para eles, cuja tarefa é capturar Kharkov e avançar em direção a Pavlograd através da cidade de Izium e Lozovaya. Como resultado, todo o grupo de tropas ucraniano no Donbass, que é cerca de 70% de todas as forças armadas da Ucrânia, seria cercado. Outro agrupamento de tropas russas passou por Sumy e Chernihiv, em direção a Kiev. Ao mesmo tempo, as tropas russas chegaram em Gostomel, que se encontra a 15 quilômetros de Kiev e onde se encontra um grande aeródromo militar. O objetivo é capturar o aeródromo, transferir rapidamente para lá grandes unidades militares, como a Rússia fez recentemente no Cazaquistão, e atacar de lá a capital, Kiev. Uma enorme superioridade em tanques, armas, aviões, helicópteros, navios e simplesmente uma vantagem esmagadora em sistemas modernos de armas de alta precisão parece garantir à Rússia um sucesso rápido. De acordo com os cálculos do Kremlin, a guerra deveria terminar dentro de uma semana no máximo. Além disso, o exército de Putin tinha uma experiência considerável na condução de operações militares, adquirida na Geórgia e na Síria. Oficiais e soldados sabiam como matar eficazmente, e os seus generais sabiam como planejar e atacar. Mas, inesperadamente para o exército russo, desde as primeiras horas do ataque, tudo não correu de acordo com o plano. As tropas ucranianas, recuperando rapidamente do ataque inesperado, começaram a oferecer uma resistência feroz. No final do dia de 24 de fevereiro de 2022, o mapa de batalha era parecido com este. As tropas russas conseguiram bloquear Sumy e Cherkasy, fizeram uma tentativa de cercar Kharkov, entraram em Kherson e começaram a lutar perto de Kiev, com as forças desembarcadas em Gostomel. Olhando para o futuro, digamos que este foi o máximo sucesso que as tropas russas puderam alcançar. A sua invasão começou a abrandar rapidamente depois disto. No dia 25 a 26 de fevereiro, continuaram intensas batalhas nas direções indicadas. No final do dia 26, a ofensiva das tropas russas foi interrompida na linha de Borodyanka, Busha, Vyshgorod. As tropas ucranianas puderam deter Gostomel, apesar do fato de o comando russo ter enviado reforços para ajudar a força de desembarque. Intensas batalhas desenrolaram-se no Donbass, onde o primeiro e o segundo corpo da Ordolo conseguiram empurrar um pouco para trás as tropas ucranianas e estas começaram a retirar-se em direção a Volnovakha, Mariupol e Severodonetsk. Na direção sul, uma tentativa de bloquear de Nikolaev foi frustrada e o inimigo não ousou atacar esta cidade, bem como Odessa do Mar, mas houve uma ameaça real da captura de Kherson e Melitopol. Para impedir o avanço do inimigo, os militares ucranianos tiveram que destruir as pontes. Foram explodidas várias pontes nas regiões de Sumy, Chernihiv, Kiev e Kherson. No distrito de Genichesk, na região de Kherson, um engenheiro de batalhão independente, Vitaly Skakun, fez explodir a ponte à custa da sua própria vida. O fio através do qual o sinal da explosão deveria vir foi quebrado. O soldado ucraniano aproximou-se da ponte, encontrou uma ruptura e ligou as extremidades quebradas do arame, provocando uma explosão da carga colocada. Nessa altura, a Rússia já tinha perdido mais de 3.000 pessoas, cerca de 100 tanques, 16 aviões, 18 helicópteros e outros equipamentos. Entre o dia 27 e 28 de fevereiro, o avanço das tropas russas foi interrompido em quase todo lado. Não conseguiram bloquear completamente Kharkov. Ficaram atolados em batalhas no sudoeste de Kiev, pararam nas aproximações distantes de Nikolaev e não tentaram bloquear Zaporozhye e Odessa. As tropas ucranianas, não tendo forças suficientes para lutar numa frente sólida, criam poderosos centros de resistência nos quais as tropas russas ficam encalhadas, perdem mobilidade e sofrem pesadas perdas ao tentarem atacar. A única área onde a Rússia conseguiu algum sucesso foi a de Donbass. As tropas ucranianas continuaram sua retirada em direção a Volnovakha, Mariupol e Severodonetsk. Após uma semana da invasão russa, o quadro da luta, como um todo, não mudou. No sul, a Rússia conseguiu capturar Kherson, mas as tropas russas não conseguiram capturar nenhuma outra grande cidade.
só se aproximaram de Nikolaev, mas Odessa e Zaporozhye nem sequer foram bloqueados por eles. Nas 3 cidades, estão a ser construídos bloqueios de estradas nas entradas e nas ruas, e a população está sendo armada. Assim, no caso de uma tentativa de invasão destas cidades, as tropas russas ficarão lá presas durante muito tempo. Outra grande cidade da Ucrânia, Dnipro, foi também transformada numa verdadeira fortaleza. Além das unidades das Forças Armadas Ucranianas e da Guarda Nacional, há vários batalhões de voluntários, bem como milhares de soldados de defesa territorial. No dia 6 de março, as tropas russas fizeram uma tentativa de avançar em direção ao Dnipro. Soldados da 93ª Brigada Kolodny Yar, que está estacionada no Dnipro, emboscaram uma coluna de tropas invasoras. Conseguiram capturar 30 peças de equipamento da 200ª Brigada, se encontrando perto de Kharkov. As tropas da Federação Russa não esperavam uma tal emboscada e fugiram por medo. Ao mesmo tempo, deixaram novo equipamento e combustível para ele. Um dos tanques inimigos reforçou o posto de controle da defesa de Dnipro. Outro equipamento foi enviado para as tropas. O segundo objetivo importante da ofensiva russa também permaneceu por cumprir. O agrupamento Donbas de tropas ucranianas não foi bloqueado, embora tenha sido empurrado para trás e tenha havido uma ameaça de captura de Volnovakha. Mas uma cidade muito importante, Mariupol, por onde passam quase todas as exportações de produtos metálicos ferrosos ucranianos, permanece sob o controle das tropas ucranianas. Há batalhas sangrentas a ocorrer. Perto de Kiev, as tropas russas foram detidas nas áreas das colunas de Kozelets, Bobrovitsa e Makeyev. Kharkov também não foi bloqueado e os russos foram detidos nas áreas de Bogodukov, Shugev e Shevchenkovo. Ou seja, a operação que a Rússia planejou por um período de uma semana foi frustrada antes do prazo. Não houve grandes mudanças até mesmo 2 semanas de luta, ou seja, no final do dia 9 de março, Kiev ainda não estava bloqueado. Embora as tropas russas tinham conseguido cortar a autoestrada, a rota principal de Kiev para o ocidente. Agora, os combates prosseguem na zona das cidades de Irpin e Bishov. A entrada para a capital da Ucrânia a partir do sudoeste continua livre. Isso significa que é possível transferir reforços e munições. Há dezenas de milhares de soldados para as Forças Armadas, da Guarda Nacional e da Defesa Territorial à volta de Kiev e na própria Kiev. Foram criados postos de controle em todo lado. A defesa está saturada com sistemas antitanque Javelin e NLAW. Capturar tal fortaleza seria perder milhares de pessoas e centenas de peças de equipamento. A forma como a Rússia sairá dessa situação é desconhecida. Kharkiv ainda está sob o controle da Ucrânia e nem sequer está rodeado por todos os lados. Os russos estão tentando invadi-la, mas sem sucesso. No sul, a situação como um todo não se alterou. As forças armadas da Ucrânia controlam Odessa, Zaporozhye e Nikolaev. Este último agora sob bloqueio como Sumy ou Aiktirka, que tem estado sob bloqueio desde o primeiro dia da guerra. Mas durante 2 semanas as tropas russas não estabeleceram um controle sobre essas áreas. E o que há a dizer sobre Nikolaev, que teve muito mais tempo para se preparar? Das cidades do sul, apenas Kherson, Nova Kakhovka, Melitopol e Berdiansk estão ocupadas, e a Rússia conseguiu também capturar a maior central nuclear da Europa, em Zaporozhye. Quando atacada, um incêndio deflagrou num dos edifícios, mas felizmente os reatores não foram danificados. A situação mais crítica desenvolveu-se no Donbas. Contornando Guliaipole do sul e Izium do norte, as tropas russas praticamente fecharam um anel em torno do agrupamento Donbas de tropas ucranianas. O comando ucraniano não os retira do caldeirão resultante, pois entende que, ao fazê-lo, libertará um número significativo de tropas russas que podem ser transferidas para Kiev. Grandes batalhas desdobraram-se para Mariupol, que foi cercado. O Regionamento Nacional Azov, várias unidades das Forças Armadas da Ucrânia e o Regimento da Guarda Nacional foram encerrados nele. Este último, estando completamente cercado, conseguiu derrotar a 2ª Companhia de Tanques Russas do 102º Regimento, da 150ª Divisão de Espingardas Motorizadas e uma companhia de espingardas. O Regimento da Guarda Nacional realizou este espantoso feito, lutando durante uma semana em completo cerco contra as forças superiores das tropas russas, aviação e artilharia, sob fogo pesado, nas condições mais difíceis, sem luz, calor e água, que as tropas russas destruíram por toda a cidade. Infelizmente, tendo recebido uma repulsa inesperada, as tropas russas começaram a atingir civis e infraestruturas, na esperança de criar pânico. Centenas de mulheres e crianças morreram.
Os primeiros ataques têm como alvo escolas, edifícios residenciais e jardins de infância. Foi dado um golpe no hospital infantil e maternidade de Mariupol. 3 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas. Mas, em geral, podemos dizer que a Rússia está fortemente atolada na Ucrânia. A Blitzkrieg quebrou-se e a guerra entrou numa fase prolongada. Este fracasso pode ser atribuído a várias razões. O mais importante, é claro, é a coragem e habilidade das tropas ucranianas. Vamos comparar os exércitos do Afegão e da Ucrânia. Segundo o Pentágono, 83 bilhões de dólares foram investidos no primeiro, e foi literalmente destruído numa semana pelos talibãs, que não tinham nem aviação, nem uma grande quantidade de equipamento pesado. Muitas vezes menos foi investido no exército ucraniano, e este está combatendo com sucesso o exército, que ocupa oficialmente uma posição de 2 a 3 no ranking dos melhores exércitos do mundo e utiliza o equipamento militar mais moderno. Isso confirma mais uma vez a verdade, que a principal coisa na guerra não é a tecnologia, mas quem usa. O segundo fator são os problemas logísticos no exército russo. À medida que se aprofundam em território ucraniano, as suas comunicações são esticadas e, além disso, são habilmente e ativamente estacadas pelas tropas ucranianas. Além disso, o exército russo enfrenta dificuldades no abastecimento de munições e combustível, e devido a isso, as tropas ucranianas apreenderam equipamento abandonado várias vezes. O terceiro problema são as avarias técnicas. O equipamento militar russo acabou por não sendo tão viável como é anunciado pelas autoridades russas. Pelo menos o equipamento com que o exército russo está combatendo não é o mesmo que foi divulgado. De repente surgiu outro problema. Como se viu, os pneus dos veículos militares russos com rodas eram de má qualidade. Isso é claramente visível nas fotografias do veículo de defesa aérea Pantsir 1C capturado pelos ucranianos, cujos pneus estão todos rachados. Isso acontece quando são utilizados pneus de baixa qualidade, que são equipados em carros em pé sob o sol e ao frio durante meses. Os mecânicos chamam a este defeito putrefação seca. Depois de tal borracha começar a ser utilizada intensivamente após o tempo de inatividade, ela racha, o pneu falha e o veículo é forçado a parar. Por consequência, isso pode indicar uma corrupção, tanto no exército russo como nos mais altos escalões de poder na Rússia em geral, na qual centenas de bilhões de dólares são gastos. Todos esses fatores tiveram um efeito desmoralizante nos soldados russos. Muitas vezes, durante o confronto, eles recuaram em pânico, abandonando seu equipamento e se renderam. Os russos capturados durante interrogatório mostram que seu comando escondia o fato de que iriam invadir a Ucrânia. Deram-lhes comida apenas durante 3 dias. Este é o período de tempo durante os quais os generais de Putin planejaram completar esta campanha militar. Em breve, os soldados russos começam a morrer de fome por causa disso e ficaram desvairados. Roubaram supermercados e invadiram casas em busca de alimento. A partir de 14 de março, os combates estão tendo lugar apenas na Ucrânia, mas também no Ocidente. O que pode ser feito lá? Considerando que a população da parte oriental do país está resistindo tão ativamente, isso acontece apesar de inicialmente haver muitas pessoas que simpatizavam com a Rússia. Mas na parte ocidental não existiam tais simpatias. E o que deveria a Rússia fazer nessa situação? As sanções ocidentais ameaçam a fazer cair a sua economia. Caixões com soldados russos mortos estão a vir da Ucrânia. De acordo com dados preliminares, mais de 12 mil russos morreram em 2 semanas de combate. O prolongamento das hostilidades ameaça provocar os protestos sociais. Nesta situação, Putin irá tentar de alguma forma negociar com Zelensky, a fim de sair da guerra e salvar a face. Já se realizaram 4 rondas de negociações e uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da Ucrânia, mas as exigências da Rússia são inaceitáveis para os ucranianos. As partes não conseguem chegar a um acordo, exceto no que diz respeito aos corredores humanitários, através dos quais a população civil é retirada das cidades que estão sendo bombardeadas pelas tropas russas. Prevemos que, após várias batalhas tão infrutíferas para os russos, estes se tornarão mais acomodados e farão concessões. Mas será que a Rússia vai ser tão acomodativa? Para eles, o resultado mais razoável é a retirada de todas as tropas russas, incluindo de Donetsk, Lugansk e Crimeia, e a restauração das infraestruturas à custa dos bens dos bancos centrais da Rússia confiscados pelo Ocidente. Como e quando pensa que a guerra vai acabar? Conte pra gente nos comentários. Desejamos aos ucranianos paz e uma vitória rápida.